né? A gente espera 5 minutos, já deu. Então, nós estamos iniciando aqui a nossa aula. Boa noite para todos, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe. Hoje a gente não tem a pessoa que faz os 10 minutos, quando não tem, eu faço, né? Na semana que vem vai ser a Grace e a nossa lista está vaga para quem quiser se candidatar aí nos 10 minutos. Eu vou dar uma colher de chá para a Angélica, que está chegando agora, passar rapidamente como a coisa funciona. Começa às 8, mas a gente sempre espera 8h05, e aí a gente começa a gravar e começa a aula. Quem chegar depois vai entrando, né? E vai até 9h30. A gente tem uma tabela que chama Tabela de 10 minutos, onde as pessoas se candidatam para fazer um tema que está na tabela, e aí ela faz a prece inicial, por exemplo, agora eu estou falando, aí ela faria a prece inicial, faz os 10 minutos, depois a gente discute muito rapidamente esses 10 minutos, depois a gente entra com o tema do estudo que a gente está fazendo, e a gente sempre para nesse tema pelo menos 2 vezes para as pessoas se colocarem dúvidas, sugestões, opiniões, o que for. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona, ok? Muito bem. Alguém gostaria de fazer a prece, apesar de ser eu que vou fazer os 10 minutos, mas se alguém que se candidatar, eu gostaria que fizesse a prece. Fazer a prece aí, tá? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais essa semana que se inicia, por estarmos aqui hoje, tendo essa oportunidade de estudo, de conhecimento, e pedir ao Pai que olhe por todos aqueles necessitados de saúde, que cuide deles, e olhe também por esses profissionais da área de saúde, que estão ali sendo heróis, cuidando das pessoas. Agradecemos, Pai, por nós que estamos com saúde e pedimos que olhe por esses colegas, por esses amigos, por esses familiares que precisam. Que assim seja. Obrigado aí, Ana. Ok. Hoje a gente não vai fazer 10 minutos, vai fazer um tempo menor, porque a gente começa um tema novo, e esse tema é um tema longo, é um tema que a gente vai abordar algumas questões dele, que é o perispírito. Então, para quem não sabe, no caso a Angélica, a gente trabalha dentro desse curso básico 2 com 2 frentes, né? Que elas às vezes se juntam e às vezes estão um pouco separadas. Estudo da doutrina e estudo de desenvolvimento humano com base na doutrina e na filosofia, as 2 coisas, né? Na semana passada a gente terminou o assunto chamado razão, falamos de razão, falamos um pouquinho de ego, fizemos uma introdução, na verdade, né? Porque a gente vai tratar no segundo semestre. O segundo semestre ele é quase todo tomado pelas leis, pelo livro, a gente estuda o livro dos Espíritos das Leis Morais junto com o Evangelho. Uma coisa vai conectada à outra. E quando a gente falta 1 mês e meio, 2 meses para terminar o nosso ano letivo, a gente chega no capítulo 12, e que ele fala do conhece-te a ti mesmo, e a gente entra trabalhando com a mente humana, as ferramentas que nós temos na nossa mente, todo esse processo de compreensão, teoria do conhecimento, caverna de Platão, a gente junta tudo isso e faz um processo de ferramentas de como a gente faz o maior poder para nós nos conhecermos. Esse trabalho que nós fazemos não é de autoconhecimento, porque a gente não tem capacidade para isso, mas é um trabalho que a gente disponibiliza as ferramentas, que são ferramentas para nós trabalharmos no nosso aperfeiçoamento. Esse é o processo, eu já disse isso antes, né? Quando eu falei para vocês que a gente tem quem somos nós e o que somos nós. Aqui a gente trabalha só o que somos nós. O quem somos nós é a responsabilidade de cada um. Agora, o que somos nós, ele disponibiliza ferramentas para a gente trabalhar o quem, né? E o quem é com cada um de vocês. Ok. Eu vou, então, abrir aqui a apresentação. Como o Google Meet fez uma pequena mudança, vocês me avisam se alguma coisa estiver fora, tá? Antes de mais nada, eu mandei para vocês e-mail, mandei o WhatsApp nos 2 processos, que é para o grupo e para o individual, que é os alunos, né, que vai individual e vai para o grupo de doutrina. Mandei um vídeo
Esse vídeo, normalmente, ele tem 55 minutos ou 1 hora, mas eu peguei esse vídeo e editei, peguei só as partes que eram importantes e fez, acho que 12 ou 11 minutos e passei para vocês. E esse vídeo, depois eu vou falar dele, que ele é importante para o nosso entendimento aqui do assunto, que é o perispírito, o corpo espiritual. Então, vamos lá compartilhar? Bom, imagino que vocês já estão vendo a tela. Então, hoje é dia 7. Se alguém só falar que está vendo, já é suficiente. Uma pessoa só já é suficiente. Sim, tá ok. Ok. Então, nós não vamos fazer um tempo grande aqui, mas eu escolhi. Inclusive, foi muito interessante, eu escolhi essa página, baseado numa página que a Grace escolheu no nosso Evangelho lá. Eu achei ela tão bonita, e falei, deixa que eu vou pegar isso aqui para a gente falar um pouquinho no início do nosso trabalho de segunda-feira. E é do livro Fonte Viva, né, pelo Chico, do Emmanuel. É o capítulo 101, que está intitulado A Cortina do Eu. Peguei alguns pontos marcados aí para a gente falar muito rapidamente, já que nós estamos terminando o assunto do desenvolvimento humano, que a gente falou do ego, falou da razão, falou um pouquinho de algumas coisas com relação ao andar de cima, andar de baixo, aquela coisa que a gente começou a introduzir aí. Nós vamos falar rapidamente, a gente vai falar rapidamente desses pontos que estão mais escuros, né? Então, vamos lá. Ele começa assim, a cortina do eu. Por que todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus? Paulo. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Acho que aqui está claro, para nós que somos espíritas, mais claro ainda, né? Apesar de a gente, às vezes, quer dizer, já se coloca na posição de estar estudando, querendo entender o Evangelho, mas a gente se acha muito distante da comunhão verdadeira com o divino. E aí ele vai dizer por quê, o Emmanuel. Por trás da cortina do eu, então aqui, o cortina do eu significa o quê? O ego, né? O ego e o eu é a mesma coisa. Então, o nosso ego é uma cortina que ele faz, a gente já falou disso, que ele não deixa o andar de cima se pronunciar. Então, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Olha que alerta que ele está dando aqui. Ele já está falando para as pessoas que são espíritas, que trabalham no movimento, que trabalham na casa espírita. Ele está falando para nós. Olha, vocês são cooperadores iniciantes, né? Vamos dizer assim, vamos dar graças a Deus que somos, né? Cooperadores iniciantes. Mas a percentagem de capricho individual é muito grande. É muito grande. E aqui ele fala da lenda de Narciso, né? Que permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor proporção, em tudo e em toda parte. Apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Então, quem conhece a história de Narciso, que é muito conhecida, mas é aquele que se apaixonou pela sua imagem e morreu, né? Aí tem várias versões, mas ele se apaixona, ele não poderia ver a sua imagem de tão bonito que era, e a lenda dizia que o dia que ele visse, ele estaria condenado, que ele se apaixonaria pela sua imagem, e aí ele morreria de inanição, e foi o que aconteceu. Depois de adulto, ele viu a imagem dele, né, que era proibido ele ver, mas ele viu a imagem dele no lago, ele se viu ali, né, e nele se vê ali, ele se apaixonou. Mas movimentou a água, a imagem sumiu. Ali ele ficou, e ali ele morreu de inanição. Então, o Narciso é esse. Ele se apaixona tanto pelas coisas dele, que ele não enxerga mais nada, só enxerga a imagem dele. Nos seres mais queridos, aqui ele agora fala de 2 e 3 situações. Quando a gente se relaciona com as pessoas que são de nossa família, os mais queridos, os mais próximos de nós, né? Que aí seria o melhor lugar para a gente amar, para a gente ser mais, né? Mais solto, mais proativo, mais fraterno. E ele diz, nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos,
instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Então, o que ele está dizendo que é muito comum é que tudo ele está falando, gente, é do orgulho, né? O eu orgulho, né? Então, ele está dizendo assim, mesmo nas nossas relações mais fraternas, aquelas relações que a gente se envolve mais, né, que tem mais intimidade, assim, na casa espírita, em casa, parentes, essa coisa toda, mesmo aí, a gente, na verdade, ama a nossa posição, a nossa maneira de ser, o nosso ponto de vista. E aí você cria algumas barreiras, cria algumas dificuldades no relacionamento. E aí ele vai mais fundo. Nas obras do bem a que nos devotamos, quando a gente se devota, né? Mas tudo bem, nas obras do bem, quando nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Então, gente, olha, a gente tem que olhar e refletir. A gente trabalha numa casa espírita, a gente trabalha numa área social, e a gente tem o nosso jeito de fazer, e às vezes o outro tem o jeito dele, e às vezes a gente está comandando, a gente está coordenando, e a gente tem essa tendência de sempre colocar o nosso jeito. E o que ele está dizendo aqui é, se a coisa começa a evoluir, crescer, e a ideia não foi nossa, ou a gente não está ali com a mão na massa, ou dizendo assim, eu que criei, eu que dei a ideia, sabe essa história? A gente tem a tendência de sair de lá, tá bom. Isso quando a gente não faz pior, começa a querer jogar lenha ali na fogueira para a coisa complicar, né? E ainda, ele diz assim, a gente até aceita a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então, ele fecha com o eu aqui, né? Ou seja, no fundo, nós somos pessoas egoístas, orgulhosas, com um interesse pessoal extremamente forte ainda, e por isso que ele começa dizendo que a nossa relação com o divino ainda não tem, a gente está ali tateando, tentando, e enquanto a gente está procurando o eu, né, ou seja, querendo as coisas, as minhas coisas, do meu jeito, né, como eu penso, como eu faço, tem que ser do meu jeito, nós não crescemos, nós ficamos como um narciso, congelado na imagem, na sua imagem, e perde a oportunidade de evoluir e de crescer. Mas tem uma saída, e a saída aqui no final, e a saída é muito bonita, ele diz assim, entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, essa mensagem é uma mensagem muito profunda de reflexão. Ele faz assim, ele pesca alguns pontos importantes das características do ser humano na atual condição evolutiva em que nós vivemos, né? Onde nós estamos. Então, ele coloca muito claramente as nossas fragilidades comuns. Cada um tem as suas específicas, mas as fragilidades comuns, né? Que existem em quase todo ser humano, de egoísmo, orgulho e interesse pessoal. Então, eu acho que esse é uma página muito bonita de reflexão que tem tudo a ver com o que nós vemos falando até agora, né? E quando você está vivendo muito em função do seu eu, e às vezes isso é muito inconsciente, né? Porque isso é um vício que nós estamos trazendo de milênios,
ou mais, ou muito mais. Então é difícil você perceber isso, porque o Narciso ele está olhando a sua imagem e ele não enxerga mais nada, ao ponto dele morrer de inanição, mas ele não quer largar de ver aquela imagem maravilhosa, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, será muito bem-vindo. Com ela, posso? Claro que pode, ou por isso mesmo. Deixa eu fechar o microfone. Boa noite a todos. Bom, essa questão aí que é apresentada, né? Então, de fato, quando nós nos apercebemos como criaturas de Deus, e entendemos que nós fazemos parte desse sistema de universos conhecido 200 bilhões de galáxias, começamos a pensar na quantidade de estrelas que tem a nossa galáxia e começamos a pensar que nada da criação de Deus ela não tem um sentido de existir. Tudo existe um sentido de existir. E toda a criação de Deus ela é única. Se for perceber, uma florzinha é diferente da outra, um bichinho é diferente do outro. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Então, isso aí é quando a gente começa a refletir sobre essas situações, entender essa dimensão toda, nessa diversidade toda. E por que será que a gente deveria viver em função da gente, né? Então, de fato, existe uma falta de entendimento em todos, a grande maior parte aqui maior parte da humanidade, em que não consegue se perceber que nós temos uma finalidade de existir. Existe uma finalidade. E essa finalidade não pode ser nós mesmos. Essa finalidade é para fora. É para fora. Para que eu existo? Será que é para ter bens materiais? Será que é para fazer o filho crescer? Será que é para que meu filho seja isso, para filho aquilo outro? Então, para que eu consiga fazer isso, aquilo outro? Não. Na realidade, nossa finalidade é conseguir levar para fora de nós essa luz, essa missão divina, entendendo tudo aquilo que Jesus nos colocou. Quando a gente sai do eu e passa a entender que nós temos uma missão de auxiliar o próximo, auxiliar a humanidade, de aumentar para o universo, nós começamos a entender quem nós somos. E num estado de crescimento também, né? Porque hoje nós temos um sistema de medição, de entender qual a nossa dimensão em relação a Cristo. Vamos lá, tentar fazer isso aí porque é muito longe. Né? Hoje nós temos pensar assim, ué, quem que eu sou capaz de amar? Vamos pegar nossa medida de amor. Quem eu sou capaz de amar? Quem? Aí vamos ver, como é que eu vou definir quem eu sou capaz de amar? Quantas pessoas, vamos supor que ligue para o Maciel, chega o Maciel recebe uma carta lá da Indonésia. Maciel, você vai ter que doar um olho seu para uma criança da Indonésia, fulano de tal. Eu, poxa, mas por que eu? Será que tem tantas pessoas, 7,5 bilhões de pessoas no mundo, por que eu vou doar meu olho? Mas se de repente chegasse para mim assim e falasse assim, Maciel, seu filho está com um problema na vista, vai perder a visão e você pode doar um olho para ele prontamente. Onde que é o médico que eu vou? Onde que eu assino isso aí? Então, à medida que a gente é capaz de entregar um pedaço de nós mesmos para isso aí, então a nossa própria vida, alguém, a gente começa a entender o que é o amor, sem restrição, sem ponderação. É o pedido e a resposta imediata. Quantas pessoas você é capaz de fazer isso hoje? Cada um tem a sua resposta, não precisa responder. Cada um, dentro do seu íntimo, consegue responder a respeito desse assunto. Agora, entendam que essa resposta ela vai chegar numa dimensão, muitas vezes, do tamanho da nossa núcleo familiar. Não é? Agora, passem a entender a dimensão de Jesus, que são 7,5 bilhões de pessoas encarnadas e tem uma suposição que existem 3 vezes mais do que isso desencarnados. Então, beirando aí cerca de 30 bilhões de espíritos nesse planeta aqui. Né? Essa é a diferença no tamanho de um espírito e de outro espírito. Do que ele é capaz de tomar conta, de olhar por nós. Agora veja que ainda tem, como ela falou na aula passada, existe um sistema solar, existe o sistema da nossa galáxia, sistemas de galáxias,
E tudo isso aí, existem espíritos responsáveis por isso. Então, o nosso trabalho é caminhar em direção a cada vez mais ter essa responsabilidade de amor, amor ao próximo, se entregar para o universo. Nesse trabalho aí de auxílio, de crescimento, né? Então, onde nós estamos hoje e onde nós chegaremos. Um dia, eu até brincava quando eu estava na aula presencial lá, todos nós teremos um planetinha para cuidar, né? Então, como é que vai ser o seu planetinha que você vai cuidar? Você vai ter essa responsabilidade um dia, né? Obrigado, Ruela. Obrigado, pessoal. Obrigado, Francisco. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A gente tem aí uns 2 minutos para cada um colocar. Eu tenho aqui 2 pontos que me chamou a atenção, que ele fala o seguinte: ó, nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os processos, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, seu serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. É uma realidade que muitas vezes nós observamos, a gente está até empolgado com o trabalho e tudo mais numa equipe, mas se você percebe que outras pessoas estão se sobressaindo, estão evoluindo, automaticamente a gente dá uma recuada. Isso é orgulho, né? Vaidade, achar que só o seu tem valor, a sua opinião tem valor. Essa questão é uma questão que me fez pensar muito, e também uma outra que ele fala. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos. A gente ama aquele que gosta da gente, que aprova, que bate palma, que bajula, esses nós amamos, né? Na verdade, a gente está se amando, né? Vendo que está sendo elogiado e tudo mais, né? E aí, ó, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagramos. É uma situação, gente, que é chato da gente admitir, né? Mas muitas vezes a gente se pega a si mesmo, que a gente gosta no outro aquilo que você gosta em você, né? Você reflete, né? Você vê, se espelha no outro. Mas quando outras pessoas têm até ideias melhores, mais elaboradas, superiores, a gente instintivamente acaba assim dando uma afastada, né? É uma situação que acontece. Muitas vezes a gente tem inveja, a gente tem raiva, e isso tudo, gente, faz parte da gente mesmo. Estava ontem ouvindo um psicólogo espírita falando que todas as parábolas de Jesus, né, foram escritas lá em 2021 anos atrás, né, 2020 mais ou menos, e que naquela época não se tinha ainda não se tinha conhecimento da psique, psicologia, então não tinha essa análise, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter uma nova interpretação e ter aceitação para que a gente possa se melhorar, trabalhar dentro de nós. Se existe, se brota, a gente fala, vamos amar o meu inimigo. Mas como eu vou amar um inimigo, aquele que me faz raiva? A gente admitir que sentiu raiva, a gente sente. Mas o que a gente tem que trabalhar é não deixar isso crescer, isso se tornar algo pesado, né? A gente ter essa compreensão dessa necessidade de nos olhar, né? E falar, realmente, eu tenho ainda sentimentos negativos, se eu vejo o outro fazendo uma coisa melhor do que eu sinto,
ainda inveja, gostaria de eu estar sobressaindo, né? Porque quando a gente aceita essas nossas sombras, né, a gente começa a se trabalhar, a se observar, né, e falar, e se analisar que não é legal ser assim. Por quê? A gente querer ser o personagem central da história, né? Ou só as nossas ideias, as nossas posturas são as melhores, né? Então, eu achei muito interessante essa página, me fez refletir muito sobre essa questão, essa cortina do eu, esse supervalorizar a nós mesmos, né? E em detrimento dos outros. A gente precisa aprender a olhar para nós, as nossas virtudes e as nossas falhas, a gente olhar com carinho, com respeito, para a gente se modificar. Né? Ok. Gente, se alguém tiver alguma coisa para colocar aí e for usar 2 minutos, tudo certo. Eu falo rapidinho com ela. Vou fechar aqui. Eu acho que é um texto de poucas páginas, mas é de uma profundidade muito grande. Escancara, de repente, escancara muita coisa que acontece constantemente na nossa vida e ele expõe de uma maneira assim muito grande o quanto a gente ainda é tomado pelo orgulho, pela vaidade, quanto isso ainda faz parte da nossa vida. Então, essas situações ocorrem dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, e às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo, a gente não se dá conta, a gente está se afastando. Vou citar um exemplo aqui que já acontece comigo na minha família, às vezes. Tem um certo programa de televisão que eu não vou citar o nome, mas assim, que eu não tenho a menor vontade que meus filhos assistam, nem minha mulher. Eu chego em casa, já acabou o programa, acho que alguém já deve estar sabendo o que é. Aí eu chego então assistindo o programa. Aí o que eu faço? Me afasto. Vou para dentro do quarto e vou ver outra coisa. Então, isso é um exemplo, assim, claro, do quanto a gente ainda não aceita, quer impor as nossas posições e não aceita quem pense o contrário. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente é no trabalho e dentro da nossa família, dentro das situações de discussões que a gente tem, às vezes, sobre alguns temas, que a gente às vezes quer fazer prevalecer o nosso ponto de vista. Né? Então, eu acho que esse tema que você trouxe hoje é uma coisa que é muito importante e escancara para a gente muito o quanto que a gente ainda tem que pensar, quanto que a gente ainda tem que estudar e quanto que a gente ainda tem que evoluir. É só isso. Obrigado. Uma coisa, eu não sei se... Acho que todo mundo já sentiu isso. É uma sensação, uma emoção, uma coisa assim que vem... e não vem muito forte, mas é quando você está vivendo alguma situação em que a sua vaidade ou que o seu orgulho, num processo, ele vem e ele te faz mal, mas você deixa aquilo porque você não quer que o outro sobressaia, ou porque o outro contradiz alguma coisa que você falou, ou não é o seu jeito. Essas coisas em comum. E aí tem aquela coisa assim desagradável, que é desagradável. Mas tem uma sensação muito sutil, e a gente tem que prestar atenção nela. Porque ela, eu acho que é a chave para a gente dar uma virada. E uma virada nisso é uma coisa fenomenal. É uma sensação sutil em que vem, assim, em algum momento, assim, olha, você já pensou se no relacionamento, nas discussões, nas conversações, nos trabalhos em conjunto, você fosse totalmente despojado, você não sofreria por nada. Por nada. Como deveria ser agradável esse tipo de... Como deveria ser bom você chegar nesse nível. E isso passa pela nossa mente, eu sei que passa sutilmente, tipo dizendo assim, cara, olha, você sai daí, você vai ver que beleza que é o negócio. Só que a gente não consegue ainda, a gente fica meio... Por quê? Porque os nossos vícios têm milhões de anos. Tem milhões de anos. Então, eles geram muita emoção.
O orgulho, o egoísmo, a vaidade, né, esse narcisismo, ele gera uma emoção muito forte e a gente não consegue controlar às vezes. Esse é que é o ponto. Uma coisa que eu também observo, né, às vezes até vivencio isso também, sobretudo em família, que é mais próxima, fez no trabalho, já observei em outras pessoas também. Muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa, falar de determinado assunto. Vou falar uma coisa bem banal mesmo, para ficar um exemplo bem, para que fique bem compreensível. Imagine se eu chegue aqui e fale assim, o Fred, hoje eu sei fazer um bolo de banana muito gostoso. Aí você, antes de eu começar a falar, quando começar, não, mas eu sei que tem que pôr açúcar, ovos, leite e fermento, sabe? Como isso, uma coisa bestial, né? Mas isso aí, o que acontece muitas vezes? Você pega simplesmente o outro, quando isso acontece com muita frequência, aí o que você faz? O outro afasta o outro. Você, tipo assim, sempre você sabe mais, você já sabe. Você já sabe. Você não, é muito complicado, a gente tem muito essa vaidade de aceitar que o outro também. E às vezes o outro ia até colocar uma outra questão. Vamos imaginar nesse bolo mesmo. De vez só colocar o tradicional, o açúcar, a banana, tal, o fermento, ele iria colocar uma calda diferenciada e tudo mais, mas a gente não dá nem oportunidade para o outro falar. E muitas vezes isso gera o quê? Afastamento. Gera indiferença, poxa, não dá nem gosto mais de falar, né? Tipo, vou para o meu quarto, deixa para lá, não vale a pena. Então, gente, essas coisas a gente precisa também aprender muito a ouvir e a respeitar. E mesmo que outro, é muito comum acontecer isso. Você não deixa a pessoa falar. Dá a impressão tudo, ou então assim, eu sou tão burra que o outro já sabe tudo. E mesmo que você sabe que ele não sabia o que você queria falar, aí você perde a vontade, tudo, né? Isso tudo vai afastando, né, as pessoas. Então, acho que o nosso papel é a gente aprender a respeitar, mesmo que seja algo que você já saiba, mas escuta o outro. Dá oportunidade. Se você não gosta daquilo que o outro está falando, espere o outro falar e depois fala com educação também, né? Olha, tem outras opções. Quem sabe se fizesse isso dessa forma? Quem sabe se assistisse outro programa? Quem sabe não seria algo mais instrutivo ou melhor, né? Então, esses vícios, pequenos, grandes vícios que nós temos, gente, isso afasta muito pessoas, afasta relacionamento, sabe? Gera mal-estar, né? Então, são coisas que é bom a gente falar, que de repente cada um de nós lembra uma situação que você esteve de um lado ou do outro, ou que você não deixou o outro falar, ou que o outro não deixou você falar, que te cortou, ou que simplesmente fica de cara feia e não dá nem oportunidade de esclarecer as coisas, né? Angélica, você levantou a mão aí? Sim, dá tempo? Dá 2 minutos, hein? Porque senão... 2 minutos. Vou fechar o microfone aqui. Está me ouvindo bem? É que aqui com a reflexão, né, de todos, eu fiquei assim pensando, né, que é um grande passo quando a gente se reconhece narcisos, né, orgulhosos, soberbos muitas vezes, né, de querer impor os nossos métodos, as nossas visões. Mas muitas vezes eu percebo assim que esse passo pode também, esse reconhecimento, né, desse nosso vício, ele deve impulsionar a gente para um outro caminho. E aí eu percebo assim que a gente se reconhece orgulhosos,
né? E a gente tem que ter clareza de que isso como eu vejo dessa forma, né? Que é um resquício do nosso primitivismo, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade foi há milênios, foi necessário para a nossa sobrevivência. E isso ainda está arraigado, né? Nas nossas fibras íntimas. E que a partir desse momento que eu me reconheço orgulhosa, eu preciso tomar uma outra direção, né? E não substituir isso, muitas vezes, pelo complexo de culpa, de falar, eu sou orgulhoso, e assim, ficar parado, né? Ficar parado nesse patamar. E aí eu me lembrei da passagem de Paulo de Tarso, quando ele se depara, quando ele tem a visão de ver Jesus, né? E ele, pelo histórico que ele tinha, ele poderia ali, com a revelação que ele teve, poderia ficar parado, estacionado no complexo de culpa dele, pelos erros imensos que ele tinha cometido. Mas ele, inclusive essa minha fala é de uma palestra que eu assisti do Rossandro, né, que ficou muito marcada para mim, que Paulo de Tarso, ele simplesmente pergunta para Jesus, né, o que queres que eu faça? E deixa para trás, né, aquele complexo de culpa, aquela autopiedade, aquela autopunição, e segue em frente, e muda a rota. Eu acho que esse é o grande desafio, né, é se reconhecer cheio de pecados, de erros, mas mudar a direção, mudar a rota para crescer. Porque se a gente ficar parado no complexo de culpa, eu sou, né, aquela sensação de não seria uma humildade, né, mas seria uma baixa autoestima, isso é prejudicial, né, eu vejo dessa forma. Bom, pessoal, acho que tiveram aqui várias colocações, acho que todas importantes, eu acho que a gente está aqui mesmo, cada um coloca uma ideia, não dá para falar todo mundo, senão no tempo nem dá, se a gente já está aqui com 44 minutos, mas isso é importante a gente colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, qual a nossa opinião sobre algo que é tão importante, que tem situado Emmanuel aí nessa mensagem em vários pontos, que é muito comum em todos nós, e se a gente fizer uma lista, essa lista do Emmanuel vai aumentar, né? Ela vai aumentar um pouco mais. Bom, e também, nesse caso também, isso tudo serve para a gente fazer essa autoanálise, né? E a gente se perceber nas coisas que a gente faz, como nossas atitudes, né? E com isso, né, conforme a Angélica falou aí, né, a melhor coisa, nós já tínhamos falado isso, Angélica, em outros momentos, sobre essa postura do Paulo. Simplesmente falar, olha, e agora? Né? O que quer que eu faça? E pronto, passa a régua ali, dali por diante, vida nova, mostrar... A gente falou desse assunto nas aulas anteriores, mas você falou certo, é um assunto que tem muito a ver exatamente com a questão da vitimização e da culpa. Ou seja, é bola para frente. Não tem que pensar para o que passou, agora o que queres que eu faça? Gente, nós vamos começar hoje, então, um tema novo, que eu falei para vocês, que é o perispírito. E para começar esse tema, a gente precisa fazer aqui uma introdução. É um material que eu mandei para vocês, é um material extenso, a gente vai gastar algum tempo para falar disso, porque é muito importante. Muitas pessoas que estão aqui, ou alguns que estão aqui nesse curso básico 2, depois querem ou já estão fazendo área mediúnica, o conhecimento de algumas questões do corpo espiritual é muito importante. Mas quando a gente fala de perispírito, a gente fala porque a gente também quer fazer um gancho com o próximo assunto. E o próximo assunto já vem um pouco de doutrina, um pouco de desenvolvimento pessoal, que vai ser saúde e doenças. Então, depois do perispírito, a gente vai encaixar saúde e doenças. E aí, saúde e doenças, provavelmente a gente vai fechar o semestre. No segundo semestre, a gente entrar nos assuntos das leis morais, do autoconhecimento, aquela coisa toda que nós já contamos aqui. Ok. Eu passei um vídeo
Eu não sei se deu tempo de vocês verem, é um vídeo de 12 minutos que fala sobre a origem. Alguém conseguiu ver? Sim. Sim. Já tem metade. Sim. Ok, então é bom ouvir o sim, porque eu sei que algumas pessoas conseguiram, outros provavelmente não teve tempo. Resumidamente, é assim, a gente entender a questão científica da origem da vida. Por quê? Porque quando você pega, nesse material que eu mandei, vocês têm um local aí que eu coloquei o Carl Sagan do Cosmos, mas vocês vão acionar lá e não vai abrir não vai abrir o arquivo, porque o arquivo ficou na minha máquina. Mas eu depois mando para vocês o link do YouTube, 8 minutinhos. Então, você tem 2 vídeos, a origem da vida e o Carl Sagan. O Carl Sagan, ele coloca o quê? Ele coloca cientificamente. Carl Sagan, vocês sabem, é praticamente ateu, um cientista muito, muito renomado. Eu acompanhava suas séries Cosmos, tem até hoje aqui CD, que nem roda mais lugar nenhum, tudo aquilo. Uma hora eu vou sumir com esse negócio, mas eu via todos, eu adorava. E ele fala de quê? Ele fala da evolução. O título é A Persistência da Memória. Então, ele vai falar de quê? Da parte científica. Então, ele diz o quê? Olha, tudo é o cérebro. Então, ele, inclusive, mostra lá no filme os neurônios e falando, olha, aqui tem um pensamento disso, aqui tem um pensamento daquilo. Então, ele vai contando. E ele conta a história do desenvolvimento cerebral, a parte reptiliana, né? Então, vai sobrepondo até chegar no homem, que é o córtex. Então, ele vai colocando essas etapas e mostrando a função de cada um. Ele diz, e nós temos todos esses processos, todas essas camadas, e ele ainda fala assim, os nossos instintos mais ferozes, vamos falar assim, mais animalizados, foram desenvolvidos, né? Ele fala, foram desenvolvidos lá na base do cérebro reptiliano. Ok. E aí, é claro, ele não acredita em espírito, não acredita, ele acredita que a mente é um produto do cérebro e não o contrário, tudo isso. Mas vem esse outro vídeo, que um vai mostrar a divergência de uma coisa para outra, que vai falar da origem. Eu acho muito importante vocês verem esse vídeo, eu tenho ele todo, que é 55 minutos, mas se não puderem ver esse que eu mandei, que eu compilei, 12 minutos. O que ele mostra para a gente? Ele mostra assim, olha, a pergunta de 1 milhão ou de 1 bilhão, não sei, é como que a vida surgiu na Terra? Como? Então, a ciência vai explorar várias maneiras de mostrar como surgiu, mas nenhuma delas mostra exatamente. Então, ele vai mostrando algumas questões científicas desenvolvidas por Charles Darwin, por outros, mas não se chega nunca à conclusão que realmente consegue fazer aquilo. Então, a última versão que saiu foi, olha, não é pela evolução do Charles Darwin, é por questões químicas. Então, são estruturas, arranjos químicos, gerou a vida na Terra, o início da vida na Terra. E depois, cientificamente, provaram que não, e a coisa está indo. E o que eles fazem é muito interessante. Eles vão mostrar, nesse vídeo, rapidamente, eles vão mostrar que existe uma coisa chamada estatística, probabilidade. Todo mundo que já ouviu falar de probabilidade entende mais ou menos o que é. Qual a probabilidade disso acontecer ou daquilo acontecer? Isso é cálculo. Eu estudei bastante isso porque eu fiz economia. Então, assim, a estatística e a probabilidade é uma ciência muito interessante, muito interessante. E eles mostram o seguinte, qual a probabilidade de surgir a vida na Terra por acaso? Porque é só isso que restou para a ciência, por acaso. E eles odeiam isso, mas não tem nenhuma teoria que comprova isso, científica. Só tem uma, por acaso. E aí ele vai fazer exatamente o quê? Um cálculo estatístico, isso é feito por grandes matemáticos, e eles mostram como. Mas o que é a vida? Ele fala, a vida é preciso ter pelo menos uma célula. Olha, foi construída uma célula, quimicamente foi construída uma célula, então, por acaso, né? Porque não existe maneira a não ser por acaso, não tem uma lei científica que definiu, não, aconteceu assim, assim, assim. Aí o que eles fazem? Eles vão lá atrás e vão falar de quê? Vão falar da ligação dos aminoácidos, que é a coisa mais básica da célula. A célula tem um monte de coisa. Aí eles provam estatisticamente que para que os aminoácidos se juntem numa cadeia, para começar um processo de vida, mas depois tem que formar muitas outras coisas, DNA, RNA, açúcares, e fechar a célula para começar, e outra célula, e vai. Então,
todo esse processo, eles ficam lá no início, só nos aminoácidos. Aí o que ele mostra? A probabilidade na Terra primordial, com tudo a favor, então eles fazem a estatística assim, tudo a favor. Nada contra, tudo a favor. E ainda fazendo uma forcinha para a coisa acontecer, eles calculam qual a probabilidade de, por acaso, um grupo de aminoácidos formar uma rede completa. E eles calculam, praticamente, eles não vão dizer impossível, mas é como se fosse assim, ele faz no filme uma coisa interessante, ele pega um universo de 90 bilhões de anos-luz de distância, uma parte do universo conhecido, uma coisa imensa, anos-luz, né? A gente tem ideia. Eles constroem uma estrada nesse universo todo, pega uma ameba que anda 30 centímetros por ano, pega uma ameba, põe lá na estrada e fala, agora você vai até o fim do universo, enquanto você está indo, você vai levar trilhões e trilhões de bilhões e bilhões de anos. Está rodando, o processo lá na Terra está rodando, os aminoácidos estão tentando se formar, e você vai. Aí ele vai e volta, vai e volta. Você imagina o tempo, e nada de conseguir formar uma cadeia completa. Aí depois ele faz um teste. Bom, agora nós vamos colocar um átomo em cima da ameba, e ela vai lá do outro lado do universo deixar esse átomo. Então ela faz isso. O final da história é, essa ameba leva todos os átomos da Terra, todos os átomos do Sistema Solar, vocês estão imaginando a loucura que é isso, todos os átomos do universo, 56 bilhões de vezes, e não forma uma cadeia. Daí eles falam, não tem explicação, só tem um design inteligente, como eles falam, né? Os cientistas mais voltados para esse outro lado falam, um design inteligente. Então eu queria que vocês vissem esse vídeo, porque em termos de ciência, é alguma coisa moderna, que se discute, que se tem, mostrando que, para isso, a ciência não tem e não vai ter resposta tão cedo, né? E aí fica essa questão do design inteligente. Então, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo aí, tá bom? Eu vou começar a apresentação aqui, então, para a gente falar de perispírito. Vocês fiquem à vontade, para a gente fazer pergunta, tá? Como a gente sempre fala, tem uma dúvida, para aí, por favor, vamos ver isso, vamos fazer aquilo. Vamos voltar atrás no slide, que eu não entendi, não tem problema não. Então, começa aqui, imagino que vocês já estão vendo aí, o perispírito, né? Roteiro. Então, a gente vai estudar o perispírito por 3 aspectos, pelo conceito, pela constituição e pela natureza. Aí a natureza está relacionada às funções do perispírito, tá? Então, vamos começar aqui. Conceito, alguns princípios. O corpo físico e o corpo espiritual têm sua origem no FCU. FCU, né? Fluido Cósmico Universal. O espírito tem sua origem no princípio espiritual, ou princípio inteligente. Partindo desses 2 princípios, aí a gente faz uma pergunta para vocês. Então, vamos de novo, para a gente não ficar com dúvida. Então, você tem um corpo físico e um corpo espiritual. Todos eles têm origem no mesmo local, no fluido cósmico universal. São coisas materiais. O espírito não, ele tem origem no princípio espiritual ou princípio inteligente. Partindo desses 2 princípios, princípio espiritual e princípio material, a pergunta é, a inteligência está relacionada com o espírito e não está inserida nos corpos materiais? Sim ou não? O que vocês acham? Está no espírito. Está no espírito. Quem mais quer falar? Bom, tem alguém que discorda? Ok, ninguém discorda. Agora a gente tem que entender o que é inteligência, né? Porque a gente tem que saber o que é inteligência. A gente tem conhecimento, às vezes, do que é inteligência pelo senso comum, que, em geral, o senso comum não tem muito senso, né? Vamos pensar em inteligência de 2 maneiras. Inteligência, de fato, a inteligência de um ser evoluído, né? Um ser humano, um ser que está acima do humano, ela tem uma finalidade. E a finalidade da inteligência é você reconhecer o que é certo, o que é errado e fazer a escolha pelo certo. Isso é inteligência.
Então, não é inteligente o esperto, não é inteligente o cara que é craque em matemática. Isso é cognição, isso é intelectualidade. Então, inteligência é algo mais profundo. Vem de intelligere, né? Vem de escolher dentre. Né? Isso aí tem que olhar a profundidade da palavra, a origem da palavra. Mas aqui existe uma coisa que eu quero que vocês... Agora eu vou ver se a gente vai conseguir mostrar... deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. E uma baleia e um ser humano? Bom, parece que a resposta é de que há 5 bilhões de bits. 5 bilhões de bits de informação em nossa enciclopédia da vida, no núcleo de cada uma de nossas células. Então, se escrita em, digamos, português comum, essas instruções, essa informação preencheria uns 1000 volumes. Pensem nisso. Cada uma das centenas de trilhões de células em nosso corpo tem o conteúdo de uma biblioteca completa de instruções de como fazer cada parte nossa. Essas células são astutas. Se esta fosse a minha biblioteca de genes, ela conteria tudo o que meu corpo sabe sobre como fazer sozinho sem ser ensinado. A informação antiga é escrita em detalhes exaustivos, cuidadosos, redundantes, como rir, como espirrar, como andar, como reconhecer padrões diversos, como reproduzir, como digerir uma maçã. Se escrita na língua da química, qual seria a instrução para digerir o açúcar em uma maçã? Bom, vamos ver. Síntese de aminoácido, cadeias de polipeptídeos, transferência de RNA, código genético, expressão da enzima, fosforilação da enzima. Estamos esquentando. Desvios da hexose monofosfato, ciclo do ácido cítrico. Aqui está, glicólise anaeróbica. Bom, comer uma maçã pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Na verdade, se eu tivesse que lembrar e dirigir conscientemente todos os passos químicos necessários para retirar energia da comida, provavelmente eu morreria de fome e, mesmo assim, até uma bactéria pode fazer a glicólise anaeróbica e é por isso que as maçãs apodrecem. É a hora do almoço para as bactérias. Elas, nós e todas as criaturas entre nós possuímos instruções genéticas similares. As nossas bibliotecas de genes separadas têm muitas páginas em comum. O que é, a propósito, outro lembrete da profunda interconexão entre todas as coisas vivas no nosso planeta por causa de nossa herança evolutiva comum. A nossa tecnologia humana atual pode duplicar apenas uma minúscula fração da intrincada bioquímica que nossos corpos parecem realizar sem esforço. Mas nós estamos apenas começando o estudo da bioquímica. A evolução teve bilhões de anos para treinar. O DNA sabe. Bom, mas e se o que tivéssemos que fazer fosse tão complicado que mesmo vários bilhões de bits de informação não fossem suficientes? E se, por exemplo, o meio ambiente estivesse mudando tão rapidamente que a enciclopédia genética pré-codificada, que pode ter nos servido perfeitamente bem no passado, não estivesse perfeitamente adequada agora? Ora, então, nem uma biblioteca de genes de 1000 volumes seria suficiente. É por isso que nós temos cérebro. Como todos os órgãos, o cérebro desenvolveu-se aumentando em milhões de anos em complexidade e conteúdo de informação. Sua estrutura reflete todos os estágios pelos quais ele passou. O cérebro desenvolveu-se de dentro para fora. Dentro dele está o passado mais antigo, o chamado tronco cerebral. Ele conduz as funções biológicas básicas, incluindo os ritmos da vida, como batimento cardíaco e respiração. As funções cerebrais do cérebro desenvolveram-se em 3 estágios sucessivos, de acordo com uma percepção provocante do biólogo americano Paul MacLean. Sabe, cobrindo o tronco cerebral está o chamado complexo R. O R é de réptil. É o lugar da agressão, do ritual, da territorialidade e das hierarquias sociais. Ele desenvolveu-se há centenas de milhões de anos
em nossos ancestrais répteis. Então, lá no fundo do nosso cérebro, algo é bem parecido com o cérebro de um crocodilo. Em volta do complexo R está o sistema límbico, ou cérebro mamífero. Ele desenvolveu-se há dezenas de milhões de anos em ancestrais que eram mamíferos, sim, mas não ainda primatas como os macacos pequenos e grandes. Ele é a principal fonte de nossos humores e emoções, de nossa preocupação, do cuidado com os jovens. Então, finalmente, na parte exterior, vivendo em um tipo de paz desconfortável com os cérebros mais primitivos abaixo, está o córtex cerebral, desenvolvido há milhões e milhões de anos em ancestrais que eram primatas. Este é o ponto de embarque para todas as nossas viagens cósmicas, o córtex cerebral, onde a matéria é transformada em consciência. Aqui, compreendendo mais de 2/3 da massa cerebral, está o reino da intuição e da análise crítica. É aqui que temos ideias e inspirações, é aqui que lemos e escrevemos, é aqui que fazemos matemática e música. O córtex regula nossa vida consciente. Ele é a distinção da nossa espécie, o local de nossa humanidade. Arte e ciência vivem aqui. A civilização é um produto do córtex cerebral. Atrás da testa estão os lobos frontais do córtex cerebral. Eles podem ser os lugares onde nós antecipamos fatos, onde imaginamos o futuro. Mas se podemos prever um futuro desagradável, podemos tomar medidas para evitá-lo. Aqui nos lobos frontais podem estar os meios de assegurar a sobrevivência humana se tivermos sabedoria para prestar atenção. Dentro do córtex cerebral está a microscópica estrutura do pensamento. A linguagem do cérebro não é a linguagem DNA dos genes. O que sabemos está codificado em células chamadas neurônios, minúsculos elementos interruptores, com cada conexão representando um bit de informação. Quantos neurônios cada um de nós tem? Talvez 100 bilhões, comparável ao número de estrelas da galáxia Via Láctea. E há qualquer coisa como 100 trilhões de conexões neurais. Esta rede intrincada e maravilhosa de neurônios lembra uma tecelagem encantada, onde milhões de teares intermitentes tecem um padrão que se dissolve. Mesmo no sono, o cérebro está pulsando, latejando e trabalhando com um assunto complexo da vida humana, sonhando, lembrando, imaginando as coisas. Nossos pensamentos, nossas visões, nossas fantasias têm uma realidade tangível física. Como é um pensamento? Bom, ele é feito de centenas de impulsos eletroquímicos. Ali, por exemplo, está a centelha da memória. Talvez o cheiro da flor lilás em uma estrada campestre na infância. E ali está um bit de um ansioso comunicado geral. Talvez onde eu deixei minhas chaves. Os neurônios também guardam sons e fragmentos de música. Orquestras inteiras tocam dentro de nossa cabeça. A paisagem do córtex cerebral humano é profundamente sulcada. E há uma boa razão para isto. Estas convoluções aumentam enormemente a área de superfície disponível para armazenamento de informação em um crânio de tamanho limitado. Ok. Eu não sei se vocês conheciam o Carl Sagan ou conheciam esse vídeo, que é um pedaço também do vídeo maior do Carl Sagan, né? É um grande cientista, muito renomado, muito querido na área da astrofísica e outras coisas mais, mas um materialista. E aí vocês viram lá quando ele fala, né? Aqui no lobo frontal, onde se forma a consciência, né? Então, assim, é uma visão materialista, que a memória, que a consciência, que a mente é fruto de uma máquina, o cérebro, né? E já está se provando um pouco diferente isso.
O que nós vamos fazer no segundo semestre é exatamente não falar do cérebro, mas da mente. É isso que a gente vai discutir. Mas o que é importante aqui? É exatamente aquela pergunta que eu fiz. Existe inteligência na matéria ou a inteligência é toda ela, sem exceção do espírito? E aí eu gostaria agora de mudar a palavra inteligência para uma coisa mais abrangente. Nós vamos colocar debaixo da inteligência aqui, por exemplo, se vocês pegaram o vídeo que eu mostrei de Construindo a Vida, vocês vão ficar maravilhados, acho que muitos de vocês já viram, o funcionamento de uma célula por dentro. O que acontece lá dentro? É uma verdadeira usina, é uma máquina, é uma fábrica, e tudo sincronizadíssimo, tudo sincronizadíssimo. O RNA no DNA, o que acontece com os processos que se encaixam no momento exato, tudo dentro de uma célula, uma coisa mínima. Aí a pergunta é, tem inteligência aí? Mas ao invés de eu ficar falando sobre essa questão, vamos ver o vídeo aí. Vamos ver o vídeo de Construindo a Vida, que é maravilhoso. Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos-luz. Isso é mais do que 800 bilhões de trilhões de quilômetros de uma ponta do cosmos à outra. O universo contém pelo menos 170 bilhões de galáxias. Com tantas estrelas e planetas que superam em número a quantidade de grãos de areia em todas as praias do mundo. Dentro deste oceano cósmico, uma esfera de água e rochas é lar para mais de 8 milhões de espécies de organismos vivos. Esta realidade inspirou inúmeras especulações, incontáveis teorias e uma pergunta muito intrigante. Quais são as chances de a vida ter surgido no terceiro planeta depois de um Sol orbitando em um braço espiral da galáxia Via Láctea? Foi simplesmente um golpe de sorte ou haveriam mais aspectos envolvidos além do acaso e das interações aleatórias entre matéria e energia? Grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente, a partir da mistura de moléculas na Terra prebiótica. Como? Eu nem imagino. George Whiteside, químico, Universidade Harvard. Apesar dos assombrosos obstáculos, a noção de que componentes químicos básicos se organizaram para formar uma célula viva é sugerida no mínimo 150 anos. Em 1871, Charles Darwin escreveu uma carta na qual descreveu um pequeno lago morno com todos os componentes químicos certos para criar a vida. Meio século depois, o bioquímico russo Alexander Oparin expandiu as ideias de Darwin. Em seu livro A Origem da Vida, ele teorizou sobre uma sopa primordial e uma progressão gradual de uma química simples até uma célula viva. Então, em 1952, essa hipótese foi testada. Stanley Miller, um aluno de pós-graduação da Universidade de Chicago, tentou determinar se uma química simples poderia produzir componentes reais de vida. Houve muito alvoroço quando o experimento de Miller foi publicado pela primeira vez, porque
Parecia ser fácil conseguir os componentes dos seres vivos. E se era fácil conseguir os componentes, talvez não fosse tão difícil transformar esses componentes químicos nas primeiras células vivas. Apesar de sua premissa ser inovadora, o experimento de Stanley Miller logo foi considerado muito falho, pois ele não havia usado os gases corretos, negligenciando o nitrogênio, o dióxido de carbono e o oxigênio, que teriam destruído as moléculas necessárias para a vida na Terra primitiva. Mas apesar dos erros, o trabalho de Miller inspirou outras tentativas de recriar as condições pré-bióticas. Hoje, após décadas de investigações, a esperança de se encontrar uma solução de forma simples e clara já não existe mais. Mesmo assim, as pesquisas sobre a origem da vida continuam por todo o mundo. A sequência que vemos em uma proteína é altamente irregular. Não tem como prever qual vai ser o próximo aminoácido, com base nos que já apareceram. Então, a auto-organização que nós observamos no mundo natural é o tipo de processo errado para a construção das estruturas ricas em informações dos seres vivos. Quando você elimina a seleção natural e a auto-organização e percebe que as moléculas não têm a habilidade de pensar ou se programar de forma alguma, o acaso volta à questão. E os cientistas odeiam o acaso como explicação para a origem da vida. Acaso? Por que o acaso é uma opção tão insatisfatória? Talvez porque muitos analistas fizeram as contas e entendem a grande improbabilidade de sucesso. Mas apesar dessa grande improbabilidade, alguns teóricos argumentam que, com tempo suficiente, qualquer coisa é possível. Está bem? Vamos tentar a validade dessa opinião. Vamos começar estabelecendo um ambiente ideal para a evolução química. Um mundo imaginário que dará ao acaso toda a oportunidade de sucesso. Primeiro, vamos lotar os oceanos de aminoácidos. Ou seja, todos os átomos na Terra, incluindo todo o suprimento de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e enxofre, estão disponíveis para formar 10 elevado à 41ª potência de conjuntos completos dos 20 tipos de aminoácidos usados na criação de proteínas. Depois vamos alterar as leis da natureza para proteger esses componentes dos raios de luz ultravioleta destruidores e da contaminação química na sopa primordial. Agora vamos deixar a química agir para ver o que acontece. Os aminoácidos começam a se juntar furiosamente. No nosso experimento, uma cadeia inteira com 150 unidades se forma sozinha em apenas 1 segundo. Como os 20 tipos de aminoácidos estão disponíveis, na maioria dos lugares, há uma probabilidade de 5% ou de 1/20 da molécula correta se alinhar na cadeia. Se a sequência estiver incorreta, a cadeia é destruída imediatamente e se inicia um novo agrupamento. Por todo o planeta, 6 milhões de bilhões de trilhões de trilhões de tentativas vão acontecer a cada minuto. Ou seja, em 4,6 bilhões de anos, a idade mais antiga estimada da Terra, o número de cadeias que não se dobram vai passar de 10 elevado à 58ª potência. É uma quantidade espantosa, mas não chega nem perto de 10 elevado à 164ª potência. Aproximadamente as tentativas necessárias para se criar uma proteína de 150 aminoácidos por acaso. Então, se a química não direcionada não consegue criar a nossa cobiçada molécula durante toda a história da Terra, quanto tempo teria sido necessário? Para descobrir, vamos fazer um passeio. Vamos começar construindo uma ponte que percorra o diâmetro do universo observável, uma distância de mais de 90 bilhões de anos-luz.
Depois, vamos colocar uma ameba em uma extremidade da ponte. Esse organismo unicelular vai viajar a velocidade espontaneamente de 30 centímetros por ano. Começar. Enquanto esperamos uma proteína se formar por acaso, a ameba se arrasta por mais de 5 bilhões de bilhões de bilhões de anos para cruzar todo o universo e depois voltar. Mas esta corrida está só começando. A ameba sai de novo. Consegue chegar à outra extremidade do cosmos e depois volta para casa. Mesmo assim, nenhuma proteína funcional está à vista. Para a próxima viagem, vamos incluir uma carga, um único átomo. Após percorrer lentamente mais de 800 bilhões de trilhões de quilômetros, a ameba deixa a carga e volta para pegar mais. Será que ela vai voltar antes da nossa proteína sortuda se formar? Com certeza. Na verdade, ela vai fazer mais 10 viagens completas. Depois 20, 100, 1000. E ainda não há nenhum sinal de uma molécula utilizável. A ameba continua fazendo viagens completas até carregar todo o átomo da Terra. Depois, todos os átomos do nosso sistema solar. Depois, todo o planeta e estrela da Via Láctea. Um átomo por vez. Na verdade, enquanto esperamos uma proteína se formar sozinha, a ameba tem tanto tempo que, se movendo apenas 30 centímetros por ano e carregando um átomo por viagem, ela vai transportar todo o universo, mais de 56 milhões de vezes. É esse o tempo que demoraria para o acaso criar uma proteína funcional. Suponhamos que, contra todas as probabilidades, a evolução química tenha produzido uma única proteína funcional. Haveria vida? Não. Haveria uma proteína. Um arranjo sem vida de aminoácidos. A célula viva mais simples que conhecemos tem mais de 300 proteínas diferentes. Mas as proteínas são só uma parte da história quando pensamos em uma célula de verdade. Lembre-se, são necessários carboidratos, açúcares complexos, ácidos nucleicos, DNA e RNA, lipídios e uma grande variedade de compostos químicos diferentes que vão constituir conjuntamente a vida. Todos esses componentes precisam ser reunidos no mesmo microambiente, no mesmo momento. Cada componente químico precisa, então, ser reunido e organizado na rede de máquinas moleculares que vão controlar todas as facetas da vida. Durante o século XIX, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, matéria e energia. Mas conforme entramos no século XXI, tem uma terceira entidade fundamental que a ciência precisou reconhecer, que é a informação. Então, à medida que encontramos a biologia da era da informação, cresce a suspeita de que o que vemos na molécula de DNA é, na verdade, um artefato da mente, um artefato da inteligência. Uma coisa que só pode ser explicada através do design inteligente. Com certeza. Instintiva, bilhões de anos de aprendizado, né? de grupos que se formaram, de células que se formam, fazem conjuntos, esses conjuntos se formam, e os órgãos vão se desenvolvendo, e chegamos no ser humano. Uma máquina maravilhosa, com inteligência no corpo. E olha que coisa bonita, um corpo que nos é dado e que dura 60, 80, 90, 100 anos, uma máquina maravilhosa que se desfaz. Mas nós temos a matriz, né, para construir novamente essa máquina, que é o nosso perispírito, que é o nosso assunto que nós vamos começar a falar na semana que vem.
né? Hoje foi esse assunto que nós queríamos trazer, que a gente conversou bastante sobre ele, que foi sobre os 10 minutos que viraram 40, mas eu não fico nem um pouco chateado, porque é maravilhoso quando as pessoas falam, as pessoas se colocam, isso é muito importante para todos nós. E a gente queria fazer essa introdução da questão da matéria. De um lado, um cientista lá de um tempo que uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, e uns cientistas agora do nosso século, da nossa década, falando em design inteligente. Se vocês conseguirem ver os dois vídeos, que são curtos, vocês vão ver que coisa incrível, uma visão mais avançada, buscando uma coisa além do corpo físico. Mas se olharmos só o corpo físico, já é uma coisa maravilhosa. Então, na semana que vem, nós vamos começar a falar dessa questão do perispírito, da onde foi que saiu o perispírito, quais são os conceitos, princípios, as funções, tudo isso. Eu acho que nós vamos ter aí umas 3 aulas para fechar esse assunto do perispírito, e depois a gente vai entrar com saúde e doença, que vai levar aí até o fechamento do semestre. E eu não sei como que está a questão de férias, depois eu tenho que ver se vai ter, se não vai ter, como que vai ser, mas a gente vai discutir muita coisa interessante aí. Tem aí alguns minutos, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa questão aí do Carl Sagan, do que eu comentei aí, alguma coisinha sobre a ciência, que tem algum conhecimento, que viu alguma coisa, eu ficaria muito feliz de ouvir. Rapidamente só, sobre ciência, né? Eu vim de ciência, não trabalhei com ciência, mas a minha base é ciência. E ciência, ela está muito baseada em coisa repetitiva, em coisa provável, né? Que um cientista prova, outro longe consegue reproduzir aquela mesma coisa e assim por diante. E só assim que funciona a ciência. Uma grande descoberta que só um cientista descobre e ninguém mais consegue reproduzir, ela acaba não sendo aceita pela comunidade, né? Então, assim, nenhum cientista vai abraçar o espírito e Deus, etc. e tal, porque são coisas não reproduzíveis em laboratório, né, e não existem equipamentos que comprovem isso. Vou dizer que a gente pode ver coisas indiretas, mas não diretas sobre esse assunto, né? Tem cientistas também que são, vamos dizer, mais propensos a acreditar nesse outro lado do que outros. Tem os cientistas que são absolutamente não acreditam em nada além da Terra e da matéria, né? E tem outros que vão além. Por exemplo, eu li há pouco tempo atrás um livro chamado Caldeirão Azul, do Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro no exterior. Ele é um cara que aborda muito esse assunto. E justamente esse Caldeirão Azul, ele fala sobre muita coisa, mas várias partes dele é tentando não provar que Deus existe, mas olhar com uma visão de ciência Deus e coisas, vamos dizer, sobrenaturais, que não são matéria, né? E com um pensamento muito lógico. É muito interessante a colocação dele, né? Ele não abraça totalmente, mas ele coloca com todas as linhas que, da mesma forma que a ciência não consegue provar, ela não consegue negar. Então, isso já é um grande avanço, né? Mas, enfim, isso é um assunto longo, era só para dar uma pincelada, porque o Carl Sagan foi um cara meio precursor desse assunto, né? Então, realmente muita coisa veio de lá para cá. É isso. Oswaldo, em cima disso aí de você falar dos cientistas, né? Do Gleiser, né? Me ocorreu também o Einstein. O Einstein, por exemplo, um grande cientista, né, matemático, físico, tudo, mas o Einstein, todas as vezes que ele falava, ele sempre citava, quanto mais
ele conhecia, quanto mais ele aprendia, ele percebia que ele nada sabia, e todas as vezes que ele falava em Deus, ele reverenciava e tirava o chapéu. Isso na história dele é muito bonita, quando se comenta que ele, todas as vezes, quando ele chegava em determinado ponto, que ele não... ele travava ali, no topo das teses, das teorias. Eu penso 1000 vezes e não consigo descobrir. Daí eu paro de pensar e a resposta vem. Ele falava isso. Sim, exatamente. Todas as vezes que ele citava a Deus, ele humildemente tirava o chapéu e reverenciava, né? Assim, conforme você falou, não tinham como provar a existência de Deus, mas ele não negava, então ele ficava subtendido muito que ele acreditava firmemente nesse poder superior, nessa autoridade. Oi, Denilson. Eu tenho uma observação a fazer. Eu acompanho... Vou fechar o microfone. Tá ok. Sobre a composição, né, vamos dizer assim, ciência, espiritismo, eu acompanho um cientista americano da Universidade de Arizona. O nome dele é Gary Schwartz. Eu até coloquei ele, acho que até a pronúncia acho que está errada, eu coloquei aqui no chat. A vida dele, ele desenvolveu um laboratório nessa universidade, né? Ele é um pesquisador renomadíssimo. Ele é formado em Harvard. Ele tem, acho que pós-doc em Yale. Enfim, é um cara do mundo científico, mas a vida dele é provar que os espíritos existem. E ele tem um laboratório, tá? Eu posso até mandar no grupo. Ele tem um laboratório onde ele desenvolve pesquisas nessa universidade, e ele já escreveu vários livros sobre isso. Tá? Um dos livros que ele escreveu, inclusive, ele chama-se A Promessa Sagrada, né? Como a ciência está descobrindo a colaboração dos espíritos no nosso dia a dia. Enfim, é muito interessante. Ele chega a fazer, ele é um cara um pouco sarcástico, assim, ele sabe que ele lida no mundo científico com o ceticismo, né, dos cientistas, e quando ele faz as lectures dele, né, as palestras, ele costuma deixar poltronas vazias do lado dele. E essas poltronas vazias seriam ocupadas por eminentes cientistas que já morreram e que colaborariam com ele no dia a dia. É uma coisa de doido. Ele tem lá, tipo, Einstein do lado dele, ele tem umas figuras eminentes da ciência, é uma coisa muito maluca. E o cara vive disso, ele é financiado por isso, ele tem recursos para esse tipo de coisa. É muito interessante. É muito interessante. Se vocês quiserem acompanhar, o nome dele é Gary Schwartz. Uma coisa importante, a gente fez no ano passado, a gente passou por isso, nós vamos passar por isso também, onde a gente coloca os nichos da ciência, da filosofia, da religião, e um nicho maior, né, da espiritualidade. Acho que uma coisa que eu acho assim, um pouco perda de tempo, é quando a pessoa fala, olha, eu sou cientista, então não acredito em Deus. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é que quando o cara é cientista, ele acha que ele é só cientista, ele não é um ser humano, ele é um cientista. Cientista é uma profissão, né? É claro que em algumas profissões a pessoa ela se dedica tanto que ele pode se tornar cético. Então, o cientista se torna cético porque a própria ciência tem que ser cética pelos métodos, né, empíricos, pelos métodos que ela faz de provar, de testar, de refutação, ela tem que ser muito cética para ela não deixar escapar as coisas. E isso é a beleza da ciência. Porque se não fosse isso, nós não teríamos tanto desenvolvimento científico no nosso mundo. Exatamente porque o ser humano deu um salto, vamos falar assim, evolutivo a nível de raciocínio, para conseguir criar processos e métodos que o levam a chegar a conclusões que, para a matéria, para o corpo físico, é muito bom. Tecnologia, medicamentos e tudo mais. Agora, a questão é quando um cientista quer usar a ciência para discutir as coisas de Deus, as coisas espirituais, aí a coisa vira uma confusão. Por quê? Porque não alcança. Né? A ciência não alcança. Então, ele tem que entrar, se o cientista quer discutir questões espirituais, ele tem que sair um pouco da ciência
e ir para o lado metafísico, porque aí não é físico, é metafísico, né? Tem que ir mais para o lado metafísico. E tem, nesse vídeo que eu mostrei, esses cientistas, são cientistas renomados, mas são cientistas que entendem isso, a ciência cuida disso e que é importante que cuide. Mas quando a gente fala, por exemplo, de coisas que entram no limiar ou numa barreira, como, por exemplo, a origem da vida, né? Então, até hoje, a origem de tudo é o Big Bang, mas a gente sabe que, peraí, não sai do nada as coisas, né? Não sai do nada. Então, a gente sabe que tem algo muito maior por trás. Quando você fala da origem da vida, você fala, pronto, na Terra. Ok, não tem como a ciência... Não tem uma teoria, né? Tem as teorias malucas da panspermia, mas aí vem do outro planeta. Mas aí o problema passa para outro planeta, não adianta nada. Então, quando você fala, olha, tem coisas que a ciência não consegue explicar, por quê? Porque ela vai precisar colocar na equação algo que ela não quer. Então, na minha equação da origem da vida, eu vou ver todo o processo do Charles Darwin, da evolução. Mas e a origem? A origem não tem na teoria do Charles Darwin, ele tem evolução. Agora, se você pega a origem e você coloca na sua equação algo espiritual, ou um Deus, um design divino, como queira, e você coloca ali, a equação fecha. Então, a equação sempre vai ficar faltando alguma coisa para a ciência, se ela quiser usar só a ciência, como é visto hoje, a ciência como é visto hoje, para explicar coisas espirituais. Então, acho que isso é interessante, porque vocês vão poder ver o vídeo do Carl Sagan, e esse do Estruturando a Vida, que eu mandei para vocês, dá uma olhada nos dois, são curtos, mas vocês vão ver exatamente quando a ciência avança demais, é um problema. Ela não consegue. Então, o Carl Sagan falar ali, né, e eu adoro o Carl Sagan, olha, é aqui que se forma a consciência. Então, assim, para quem conhece o outro lado, fala, nossa, mas que bobeira que esse cara desse nível está falando. Mas é o jeito dele querer abordar cientificamente questões que a ciência não vai abordar tão cedo nesse planeta de expiação e provas. Espero que num planeta ditoso, um planeta de regeneração lá na frente, as coisas começam a se juntar. Né? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu acho que é importante todo mundo dar uma olhada nesses vídeos aí, porque eles são fáceis de entender, são interessantes. Tem o vídeo da origem da vida, tem um visual bonito. Se você quiser ver o vídeo inteiro, eu passei até para o Marco, quem quiser, eu vou colocar lá no grupo de doutrina o link do vídeo para ver inteiro, se você quiser ver inteiro, tá? Então, ele tem legenda, tá falando em português, não tem problema nenhum. Eu acho isso muito interessante para nós, começar esse assunto, porque nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de perispírito, que é matéria, né? É matéria. E é uma matéria que a ciência ainda não prova. A ciência ainda não alcançou, porque não se considera William Crookes, não se considera todos aqueles cientistas que se envolveram nesse processo de compreensão da vida espiritual, ou do perispírito, ou dos fluidos. Né? Então, ainda não tem isso atestado. E acho que não vai tão cedo. Mas é importante compreender essa questão da matéria e que ela tem estágios, estados, dimensões diferentes. Né? Então, acho que a física quântica, aí, daqui a um tempo, vai começar a jogar umas interrogações, pelo menos, aí, né? Que ela vai jogando umas interrogações na ciência, e isso vai dar algum fruto, com certeza. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Que a gente está chegando no final, por favor. Só falando que esse assunto aqui, ele é só um introdutório, não é um assunto que a gente vai discutir ele, não é, tá? É só colocamos essa questão de ciência, esses vídeos, para a gente, vamos falar assim, aquecer os motores, tá? Então, só para tranquilizar, porque não é um assunto, é um assunto muito pesado, né? Vale a pena estudar a aula, eu estive estudando, muito interessante, que à medida que for passando, a gente compreende melhor. Em relação, Ednilson, essa questão aí da cadeira vazia dos espíritos, que deixava eu ter uma vivência pessoal mesmo. Eu vou contar, como ninguém quer falar, eu vou aproveitar esses momentos finais. A minha filha casou, já tem uns 7 anos. Mais ou menos isso. 6, 7 anos. Na semana do casamento dela, ela iria casar, acho que foi no sábado, né?
geralmente se casa em sábado, né? Pois é. Era uma terça-feira, teve um trabalho mediúnico em Jundiaí, que era pintura mediúnica, quadros mediúnicos, uma médium que ia, né? Então, aliás, eu tenho uma tela aqui em casa muito bonita, do Renoir, foi pintada com os pés. Então, chegando lá na reunião, eu nunca tinha ido, então fiquei muito curiosa de ir para ver, né? E chegando lá, não entendo muito de arte, mas alguns grandes mestres da pintura me chamam muita atenção. Nisso, começou a pintar, né? Eu não sei se eles mencionavam quem era o espírito que iria se manifestar, e, de repente, eu comecei... não, eles não mencionavam, não. No final da tela, que eles mostravam a assinatura. De repente, veio à minha mente o Picasso. E eu comecei assim, falei, gente, que eu já tinha visto outros pintores, né? Outros mestres da pintura, e, de repente, eu comecei a falar assim, gente, que coisa incrível saber que nós estamos aqui nesse ambiente e tem grandes pintores como Renoir, como Paul Gauguin, e pensando, né? E eu pensando assim, eu pensei, tem o Picasso, e eu pensei assim, senhor Picasso, eu adoraria dar uma tela do senhor de presente para trazer energia, trazer boa sorte para o casamento da minha filha, né? E nada, comecei a conversar com o Picasso, eu falei assim, olha, muito obrigado por você estar aqui. Não sei por que eu comecei a conversar com o Picasso. Olha que coisa interessante. E nisso, né? E como que eram sorteados? Quando mostravam a tela, eles davam fichas, números para as pessoas, e no final sorteava um número para as pessoas que tiver, por exemplo, esse telefone. Davam várias fichas para esse telefone, para as pessoas que tivessem interesse. No final, sorteava um número para ver dos interessados, né? Para não prestigiar ninguém. E aí, eu peguei na hora, como eu estava mentalmente agradecendo ao Picasso e pensando como eu adoraria uma tela do senhor, seu Picasso, para trazer energia para essa nova vida da minha filha, tudo, né? Nisso aí, quando a médium acaba de pintar, ela mexendo com os pés, vira, eu tomei até um susto. Era o Picasso. Nossa Senhora, né? A tela era do Picasso. Eu fiquei assim até... Gente, que coisa, eu estava pensando nele, ninguém sabia quem que ia aparecer. Aí, na hora, eu peguei e pedi uma ficha. Me mostrei interessada na tela. Gente, aí no final, na hora que foi sortear, para quem que foi a tela? Para mim. Gente, na hora me deu a emoção que eu comecei a chorar. Sabe aquela alegria? Era como eu sentisse alguém me abraçando, sabe? Como se dissesse, está aí o presente para sua filha. Ela tem até hoje a tela, mas foi uma emoção, uma coisa tão interessante. Então, como você falou aí, para mim o Picasso estava ali. E eu acho que, na minha humildade, eu conversando com ele e pedi, por favor, como eu gostaria. Eu falei, nossa, que coisa interessante ter vocês aqui, justamente com ele. E na hora que a moça me entregou a tela, é como se eu sentisse. Acontece isso comigo também quando eu vou a uma casa espírita, que nós frequentávamos lá em Louveira, todas as vezes. Gente, quando eu entro na casa espírita, é como se fizesse isso em mim. Eu sinto o calor, que eu fico assim, rindo, assim, feliz, como se eu chegasse perto de alguém, chegasse um pé do outro, abraçasse. É muito interessante isso. Então, essa comprovação que o mundo espiritual... Então, com certeza, as cadeiras estavam lá e estavam ocupadas pelos espíritos, os companheiros dele, né? E esse dia o Picasso conversou comigo e me deu de presente a tela para minha filha. Que eu poderia ter conversado com qualquer outro, mas justo com ele. Ô, gente, muito interessante. Estamos chegando no final e, como sempre, a gente tira uma fotinha. Se as pessoas que estão escondidas aí por causa do pijama, se puderem... Angélica, é a primeira vez que você vem, na semana que vem você passa batom, tá? Perfume, ajeita o cabelo, assim, para a gente tirar fazer o print, né?
As meninas aqui, todas nós já sabemos. Vamos lá? O sorrisão, vamos lá, aquele sorriso bonito. Vamos mais uma. Espera aí. Atenção. Vamos lá. Gente... Boa noite para todos, muita paz, muita luz, Deus abençoe. Boa noite. Faltou a prece final, Ruela. É isso, falar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Faltou a prece. Faltou a prece. Fred, você não lembrou. É o Fred que não lembra. O Fred que eu sei. É o lembrador. Agora ele vai fazer hoje, porque ele esqueceu. Mas eu ia falar. Deixa ele fazer. Vai, Fred, que toda vez é o Fred que lembra. Então, vai lá, Fred. Fechar nossos olhos e mentalmente nós vamos imaginar que nós estamos nos dando a mão em agradecimento e louvor ao nosso Pai, nosso Pai amado que está nos céus, e ao nosso grande Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome. E agradecer esse momento de reflexão, de aprendizado, que a gente possa levar isso sempre para a nossa vida, para a nossa vida cotidiana, para a nossa semana, e lembrarmos também de pedir ao Pai, pedir à nossa Mãe Santíssima que estenda seu manto sobre aquelas famílias que, nesse momento de muita tristeza, são pais que perderam os filhos, são filhos que perderam os pais. É um momento de muita angústia, de muita turbulência na vida dessas pessoas. Então, pedir à nossa Mãe Santíssima que estenda seus mantos, seu manto, console essas famílias. Também lembrar de todos aqueles que se encontram em situação de penúria, em situação de muita angústia, que seriam os nossos irmãos encarnados que estão presos, que estão em presídios. E mais que nossa semana seja boa, e que Deus, Jesus, Maria Santíssima sempre nos acompanhe. Agora sim, gente. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, boa semana, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigada. Boa noite a todos. Tá. Para a gravação.